Boa noite. Então, meus amigos e minhas amigas, a gente estava aí na parte do efeito de negócio jurídico, né? A gente estava falando da escada pontiana. Na aula anterior, a gente falou da escada pontiana, a questão do primeiro degrau, né? Os elementos essenciais de existência do negócio jurídico. A gente falou que tem que ter vontade, tem que ter partes, objeto. Objeto tem que ter uma definição aí, tempo, lugar e modo. E há quem entenda, integre também os elementos essenciais de existência, a questão da forma. E aí há uma questão discutida aí, porque formalidade e solenidade também aparece como requisito de validade. E aí tem uma questão lá da forma ter que ser definida ou não ser definida. Enfim, elementos de existência, a falta deles vai gerar o problema lá da declaração de inexistência do ato. O problema é que não tem dispositivo próprio, e a gente viu que a gente vai usar para analogia o 667. Depois a gente seguiu falando do segundo degrau da escada pontiana. A gente localizou que o segundo plano de análise do negócio jurídico passa pela questão da validade, que a validade é o maior número de regras de controle desse ato de autonomia que a gente chama de negócio jurídico, que está presente nesse segundo degrau. É onde vai estar presente esse maior número de controles. E a gente então tem esse segundo degrau como o degrau mais extenso de todos. Inclusive o Código Civil trata da validade do negócio jurídico em dois momentos diferentes do Código, né? No primeiro momento, tratando dos requisitos e pressupostos gerais, é o 104, suas consequências previstas no 66, 171, 178. E no segundo momento, especificamente o defeito da vontade, ele vai tratar aí já em outro dispositivo, um pouco mais à frente, que é o dispositivo respectivo aos defeitos do negócio jurídico, ok? Vamos seguir então? Vamos lá. Vimos na aula anterior também, dessa escada pontiana, pelo menos os pressupostos, requisitos gerais de validade, que a gente chama de pressupostos subjetivos. A gente falou do 104, inciso primeiro, da questão das partes serem capazes, e aí lembra que até localizei para vocês, ter partes, elementos de existência, a adjetivação é sempre requisito de validade. Ter parte, existência. Partes, ter algum atributo, serem capazes, requisito de validade. A gente viu que a falta de capacidade das partes gera invalidade, mas pode ser graduada em nulo ou anulável, dependendo do grau de invalidade. Tem situações de exceção de lei, que a gente viu aí também pontual aí rapidamente, e situações em que a falta de capacidade das partes pode ser posteriormente validada ou convalidada, né? Situações que permitem convalidar o ato, mesmo que o de origem, feito de forma inválida, por ser feito com quem era incapaz. Depois a gente falou da legitimidade das partes, de novo outro atributo. Então ter parte, elemento de existência, partes serem legítimas para o negócio, é questão de validade. A gente falou que legitimidade das partes tem dois significados diferentes e ambos têm a ver com capacidade, com elemento subjetivo, com requisito de validade, né? A gente falou, então a parte tem que ser capaz e legítima, mas legítima tem dois significados. Primeiro é ter poder de disposição, a gente falou do legitimado direto, dono, do legitimado indireto, que é o representante, o legal, o convencional, a figura lá até do autocontrato a gente tratou, e a teoria da aparência, leitura do 116, 118, 119, para identificar quando é que é válido o contrato feito com um representante convencional, quando não é válido, quando é que o representado não é responsável e pode anular o negócio. Depois a gente seguiu falando da legitimidade num outro significado, como a presença de requisito subjetivo específico para aquele negócio. A gente falou que no Código Civil, a parte de obrigações de contratos em espécie fala de várias situações em que a parte, embora capaz e legítima no primeiro significado, ter poder de disposição, pode ter um negócio inválido por um outro raciocínio, de não ter um outro requisito subjetivo que não tem a ver com esses dois primeiros. E aí a gente também chama isso de parte legítima, né? Então, aí é ilegítima num outro significado que não poder de disposição, é o fato de preenchimento de requisito subjetivo específico. E a gente viu aí pontuadamente a questão da compra e venda da doação em algumas situações. Eu não quis esgotar a questão de legitimidade, falta de requisito subjetivo, porque eu teria que entrar em todos os contratos em espécie para explicar isso tudo, né? Então a gente viu a questão lá da compra e venda que prejudica a legítima, a gente viu a compra e venda, a necessidade de outorga conjugal com contrato de imóvel, a gente falou da compra e venda poder ser nula por ter a situação de conflito de interesse do 497, do Código Civil, 890 do CPC, vimos as situações de doação universal e para concubina, para amante, também serem nulas, vimos a questão lá da doação feita que prejudica a legítima, também gerar nulidade. Então a gente viu várias situações aí que geram nulos e anuláveis também legitimidade. Faltou falar o quê? Dos pressupostos, requisitos gerais, dessa nossa primeira parte
desse segundo degrau que é a validade. Os pressupostos requisitos objetivos, né? Que não tem a ver com a parte, sim, com o objeto do negócio, ou tem a ver com o negócio em si. E a gente entra, então, já nesse pressuposto de validade, o terceiro pressuposto. Então, a gente falou pressupostos objetivos. Número 1, capacidade das partes. Pressuposto subjetivo. Número 2, legitimidade das partes, os dois significados. Pressuposto geral. Terceiro pressuposto geral, agora já não subjetivo e objetivo. A idoneidade do objeto. A idoneidade do objeto, como pressuposto geral de validade, está descrita no 104, inciso 2º do Código Civil. E a falta de idoneidade do objeto, a sua consequência, aqui, diferente do que a gente viu nos subjetivos, não tem variação, não tem nulo ou anulável, só tem nulo, então a consequência única é a nulidade. Está previsto no 662 e inciso 3º do Código Civil. Tá? E aí, de novo, mesma lógica que a gente viu lá da parte, elemento de existência, parte capaz e legítima nos dois significados, requisito de validade. Objeto, elemento de existência, objeto idôneo, que tem adjetivos, que tem atributos, requisito de validade. O objeto, para ser idôneo, ele tem que atingir ou atender a 3 atributos de forma complementar. Ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Então, ele tem que ter esses 3 elementos, 3 atributos, para ser considerado idôneo e, portanto, negócio válido. Vamos destrinchar cada um deles. Então, o objeto, para ser idôneo, ele tem que ser lícito. E aí, para entender o objeto lícito, a gente tem que entender que o objeto tem que ser lícito em si, e no motivo, no modo, na forma, na causa do contrato também. Tá? A falta de licitude do objeto em si vai gerar nulidade pelo 662. A falta de licitude do objeto quanto ao motivo ou causa determinante também gera nulidade, só que é outro inciso do 66. É o inciso 3º do 66. Ok? Vamos entender como é que o objeto pode ser ilícito em si e pode ser ilícito no motivo, na causa que o determina. Vamos lá. Para entender essa diferença do ilícito em si e ilícito no motivo, ou no modo como está sendo negociado, vamos pegar em paralelo 2 delitos do direito penal para entender essa diferença. Quando eu entro no país com um produto que é ilícito em si, entro adentro da fronteira nacional com um produto que é ilícito em si, eu estou em curso em um tipo criminal que a gente chama de contrabando. Então, contrabando é praticado para quem que está trazendo para dentro do país algo que não pode ser comercializado no Brasil, ou seja, o objeto é ilícito em si. Então, se eu tento negociar drogas, arma, ou até uma coisa mais simples, como um medicamento que não é liberado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, aqui no Brasil ser negociado, eu tenho uma prática de um delito chamado contrabando. Ok? Isso está descrito no 334A do Código Penal, do CP. E existe uma outra figura também criminal, que é muito confundida com contrabando, até a imprensa meio que vulgarizou a expressão, trazendo essa confusão, ampliando essa expressão, que é o descaminho. No descaminho, eu estou entrando na fronteira nacional com um produto que não é ilícito de sua comercialização, então não é ilícito em si mesmo, mas eu não dou a devida declaração alfandegária ou faço o devido recolhimento tributário. E aí é uma ilicitude no modo que eu estou adentrando com esse produto aqui no Brasil. Então, objeto ilícito em si, contrabando. O objeto não é ilícito em si. Então, imagina que eu estou trazendo vários computadores, vários relógios, e não faço o devido desembaraço aduaneiro, não faço a devida declaração aduaneira e não recolho os devidos tributos. Não é contrabando, é um outro tipo criminal, é descaminho. Há ilicitude nos 2 casos, mas o objeto em si é ilícito, no outro, o modo como eu estou praticando a minha conduta, o objeto não é ilícito da sua comercialização no Brasil. Eu posso vender relógio, posso vender computador, mas o fato de não ter feito devido desembaraço aduaneiro também é ilícito. Então, a gente tem a ilicitude do objeto, também no direito civil, pode aparecer do objeto em si, porque o objeto é ilícito, não pode ser comercializado, e aí anula o contrato que trata dele. Então, contrato que trata de compra e venda de drogas, compra e venda de armas, compra e venda de armas ilegais, né? Compra e venda de medicamento ilícito, que é proibido, a gente tem a ilicitude do objeto em si. Mas também pode ser no modo, né? Na causa do contrato. Exemplo considerado e aparece muito até nas decisões judiciais. Imagina que eu resolva comprar algum tipo de medicamento que é de aplicação ou uso, finalidade veterinária. Então tem várias situações que isso vai acontecer, tá? Tem muita gente da academia que usa isso, né?
para emagrecer, tem muita gente que usa indevidamente um remédio que é para asma de cavalo, tá? Que se chama inclusive clenbuterol, né? Então o pessoal usa para emagrecer e para ficar malhadão, clenbuterol, que é usado, na verdade, é um remédio para tratamento de asma equina. Então, se eu compro um remédio, clenbuterol, para tratar o meu cavalo, a minha égua, da minha fazenda, que está com problema respiratório, que está com asma, objeto lícito, contrato lícito, porque o objeto é lícito e o modo e a causa que eu estou usando, lícita. Agora, se eu pego esse mesmo remédio para usar para uma finalidade desviante, que é a finalidade de tratamento de saúde, o objeto em si é ilícito? Não. Fármaco veterinário pode ser negociado. Mas se eu compro para um atravessador para uma finalidade de ficar malhadão, de emagrecer, eu estou desviando essa finalidade. Se o cara que me vende para uma finalidade, sabendo que eu não sou fazendeiro, etc., também é uma ilicitude do objeto, não do objeto em si, mas do modo de negociar. Semelhante vai acontecer também com um anabolizante, que é de uso animal, de uso veterinário, também é muito comum, né? E tem até estimulante sexual que o pessoal negocia como se fosse possível melhorar a noite do casal por meio do estimulante sexual. É muito comum, tem até anúncio, infelizmente, na internet sobre ele. É aquela coisa que é chamada, inclusive, popularmente tesão de vaca, né? Que é para finalidade, como o próprio nome indica, veterinária, né? E há um desvio de finalidade, tornando o negócio ilícito em seu objeto, portanto, contrato nulo, não porque o objeto em si é ilícito, mas porque o modo, a causa da definição lá, tornou ilícito essa pactuação com esse objeto, ok? Entendeu? Então, causa a nulidade ao contrato, a inidoneidade do objeto, se o objeto é ilícito em si, 1662, ou no modo causa que está sendo aplicado, 1663. Beleza? Outra questão. Possível. Aí, para ser idôneo, além de ter que ser lícito, ele tem que ser possível. São atributos que são complementares para ser idôneo, tá? Não basta ter só um atributo, tem que ter todos eles. Tem que ser lícito e possível. Possível, a doutrina destrincha isso em 3 situações. Ele tem que ser possível juridicamente. Vamos falar uma coisa que seja impossível juridicamente, tá? Se eu contrato com alguém, fala o seguinte: olha, eu vou comprar a tua moto quando você emancipar aos 15 anos. O artigo 5º do Código Civil diz: só pode emancipar a partir dos 16 anos. Então, é uma impossibilidade jurídica. Ok? Então, impossibilidade jurídica, nulidade. Impossibilidade física, quando ela contraria regras da física. Então, eu quero que você contrate, que você construa a minha caixa d'água no subsolo da casa, sem bomba nem nada. Não dá, né? Porque a caixa d'água só funciona adequadamente se não tiver uma bomba de impulsão, se for um local mais alto. Por isso que caixas d'água normalmente são colocadas em cima, né? Para funcionar por força da lei da gravidade, né? Diz, inclusive, tem uma história aí famosa de um prefeito da cidade interior que, muito autoritário e muito senhor de sua razão, né, reclamou com o engenheiro que queria que botasse a caixa d'água da cidade numa parte plana da cidade, baixa, que coincidentemente era um terreno de sua propriedade. Então, que ele queria que fosse construído lá. E o engenheiro explicando para ele: não, senhor, não posso construir porque é contra a lei. E o prefeito, se achando senhor da razão, falou assim: não, mas eu sou prefeito, eu mando essa cidade toda, né? É um prefeito de uma cidade do interior, do norte do estado, muito importante. Não vou explicar não, porque não posso detalhar tanta coisa. E aí o sujeito falou: não, é contra a lei da gravidade. E o prefeito reclamou, falou assim: não, os vereadores, essa Câmara está toda no meu bolso, eu revogo a lei da gravidade. Não dá, né? Fisicamente impossível, né? Então, e aí também contrato nulo. Se fechasse o contrato desse tipo de cobra, fisicamente impossível, contrato nulo. E faticamente impossível. Faticamente impossível é algo que, de fato, concretamente, na realidade não é possível, né? Então, é aquela velha história do sujeito que quer enganar o gringo que chegou aqui querendo vender ele o pão de açúcar. Não dá, pão de açúcar é um bem público, né? Não pode ser vendido, né? Então, de novo, aí uma impossibilidade. Não é que é física, né? É fática, né? Não existe essa possibilidade de fato. Então, a gente tem a impossibilidade que pode gerar nulidade, pode ser jurídica, física ou fática. O problema desse elemento de validade é a confusão que se cria porque as pessoas raciocinam que possibilidade é sinônimo de certeza. Não é isto.
Por isso é importante ler o 106 do Código Civil para entender esse atributo como requisito de validade. O objeto tem que ser possível, ou seja, tem que ter uma chance de ser realizado, não precisa ser uma certeza. Ele tem que ser possível e não certo. O que permite que seja plenamente válido um negócio, embora a possibilidade seja meramente inicial ou só relativa. É o que vai explicar o 106. Para dar um exemplo mais concreto, para vocês entenderem a ideia. É válido um contrato que eu faço com o fazendeiro, por exemplo, comprando-lhe o bezerro que ainda está na vaca que não pariu. E falo o seguinte, olha, eu quero contratar comprando esse bezerro. Porque é uma vaca premiada, que é uma vaca de alta classe categoria, e eu quero pagar tanto, e eu estou comprando um objeto, na verdade, um objeto futuro. É válido o negócio? É. Mas se o bezerro tiver alguma complicação natural e vier a falecer, ainda assim é válido o contrato? É. A validade do contrato depende de, no momento da formação do contrato, existir a possibilidade. Se no momento posterior à formação do contrato, no momento de execução, ocorrer uma impossibilitação do seu objeto por fato posterior, é uma questão de execução ou inexecução do contrato, não de validade do contrato. E, muitas vezes, essa inexecução contratual, porque não há culpa de quem foi contratado, foi um fato da natureza, até mesmo não impede a cobrança do contrato. Porque quem comprou, comprou assumindo o risco. São chamados contratos aleatórios ou que têm por objeto coisa futura. Vamos ver com mais detalhes mais para frente que esses riscos ou de contratos aleatórios podem ser de dois níveis diferentes. Pode ser a venda de coisa esperada, em que o comprador assume risco da quantidade ou até de qualidade do objeto. E há um risco maior, de um nível maior, que é a compra de esperança. Neste caso, o risco assumido é da própria existência do objeto. E em ambos os casos o contrato é válido. Tá? Para entender o raciocínio, vamos ler os seguintes artigos. 106 do Código Civil, 458 ao 461 do Código Civil, 483 do Código Civil. Então a possibilidade, se ela existe como chance, mesmo que só no início da formação do contrato, o contrato é válido. Se na relação continuada ocorrer um fato futuro que impossibilita a prestação não culpável para a parte, mesmo assim o contrato é válido e mesmo assim devido. Agora lembrem que também não é risco absoluto nunca. Por isso a leitura do 461 também é importante, porque a leitura do 461 vai nos completar o raciocínio. Mesmo contrato aleatório, se a contraparte contratante com quem eu fiz contrato aleatório for culpada pela impossibilidade, aí eu posso reclamar alguma coisa. Eu posso reclamar o inadimplemento e não a validade. Ok? Raciocínio semelhante aí para fechar a ideia da possibilidade como requisito. Possibilidade é chance. E ela tem que existir, mesmo que inicial ou relativa. Se não existe, se existe na formação do contrato, já é válido. Outro exemplo. Já falamos isso quando falamos da legitimidade, mas é só para a gente completar o raciocínio da legitimidade que a gente comentou na aula passada. Comprar um bem de alguém que não é dono, não tem legitimidade direta. Nem representante legal ou convencional do dono, não tem legitimidade indireta. É válido ou não é válido? A princípio, é inválido. Né? Não existe a legitimidade, aquele requisito subjetivo. É a venda chamada venda a non domino, nula, porque é feito com quem não tem legitimidade, disponibilidade do bem. A princípio, porque tem uma exceção. Qual é a exceção? Já falamos na aula de legitimidade, só para a gente lembrar. A situação lá do 1268, parágrafo 1º do Código Civil. A situação da possibilidade de uma legitimidade futura. É a venda sob encomenda. Lembra aquele caso do meu amigo que vai viajar e eu encomendei com ele o perfume. Eu encomendei com ele o sapato. Eu encomendei para ele o aparato eletrônico que eu quero comprar, o celular novo que eu quero comprar. Ele não é dono da loja, ele não é representante nem lojista desse dono. Mas ele me vende, nesse momento presente, algo que adquirirá futuramente. É possível? Não há impedimento para ele adquirir a aquisição futura? 268, parágrafo 1º, venda sob encomenda. Perfeitamente válida. Tá? Então, possibilidade pode ser leitura do 106, atenção 106. Só inicial ou só relativa, negócio válido. Se vai acontecer ou não, questão de verificação do contrato aleatório
E aí a questão não é de validade, é de adimplemento ou inadimplemento. Ok? Vamos seguir. Terceiro atributo que o contrato tem que ter para ser válido. Objeto é idôneo se for lícito em si, no modo. Objeto é idôneo se for possível, jurídica, fática e fisicamente. Possível pode ser só inicial ou relativo, ok? E tem que ser determinado, que é quando o objeto é perfeitamente especificado, é a coisa certa. Leitura do 233 do Código Civil para entender isso. Ou também pode ser objeto determinável. O que é o determinável? Vamos ver depois com mais detalhe obrigações, né? Em direito obrigacional, que é a obrigação da coisa incerta. E aí a leitura do 243 é importante para entender isso. O objeto determinável é aquele que, embora não perfeitamente determinado, que é a coisa certa, que é o objeto determinado, o determinável é aquele que pelo menos reúne duas informações fundamentais que permitem a execução do negócio jurídico, que permitem a validade do negócio na formação. E aí a leitura do 243 nos dão a referência das duas informações que tem que ter para ser válido. Um negócio determinável, a coisa incerta, tem que pelo menos ter definido o gênero e a quantidade. Faltou nessas duas informações, aí não é determinável. Aí vai ser o quê? Indeterminado. Aí é o nulo. Então, o determinável é aquele que tem esses dois atributos, e tendo esses dois atributos sendo determinável, gênero e quantidade, é válido. Quando é que ele vira determinado? Na execução. Aí, de novo, a questão de adimplemento e inadimplemento na execução é que vai se determinar e especificar o objeto. Exemplo. Eu posso comprar do fazendeiro lá, que eu comprei lá o bezerro, eu posso comprar, por exemplo, 10 cabeças de gado Nelore. Eu defini o gênero e a quantidade. Eu quero 10 cabeças de gado Nelore. Gênero e quantidade definidos. E ele tem na fazenda dele 100 cabeças de gado. É objeto determinado? Especificado? Não. Por quê? Eu não disse quais 10 daquelas 100 cabeças de gado é que eu estou separando um cercadinho para mim. Mas ele pelo menos definiu gênero e quantidade. É passível de execução, é válido o contrato. Ok? Pode seguir? Vamos nessa. Bom, quarto requisito dos pressupostos gerais de validade. Então falamos, requisitos subjetivos. Tem que ser parte capaz e legítima nos dois significados. Terceiro requisito, o objeto tem que ser idôneo, tem que ter aqueles 3 atributos. Quarto, pressuposto geral. Esse aparece também escrito lá no 104. É o 104, inciso 3º do Código Civil. O contrato, ou negócio jurídico, tem que ter a forma, a formalidade ou solenidade. Quando definida em lei, tem que atender essa forma ou solenidade. E se a lei proibir determinada formalidade, ele também não pode descumprir a lei. A gente vai brincar agora com vocês dizendo o seguinte, esse é o pressuposto que é o mais fraco de todos eles. De todos os requisitos gerais, na verdade, esse é um pressuposto de validade do negócio jurídico que nem todo negócio jurídico vai ter. Vamos explicar por quê. Olha a redação do 104, inciso 3º, como é que ela explica. O negócio jurídico tem que atender a forma se tiver uma forma ou solenidade definida em lei. Ou se a lei não proibir determinada formalidade, mas se quiser usar essa formalidade que está proibida em lei. Essa referência deixa claro que a maioria dos negócios jurídicos, inclusive, grande parte dos negócios jurídicos, por causa da dinâmica moderna, da velocidade da nossa negociação, da circulação de riquezas, a maioria atende ao que chama de princípio do consensualismo. A ideia é que a maioria dos contratos basta o consenso, o acordo de vontades, proposta na aceitação para a formação do negócio jurídico. Lembra da classificação de ato jurídico. Negócio jurídico, típico, atípico, qualquer que seja o negócio jurídico, tem que ter proposta mais aceitação. É bilateral. Duas vontades entrando em acordo, consenso. A maioria do negócio jurídico que a gente faz no dia a dia da gente, na rotina, e hoje vocês fizeram vários, dependeram apenas disso. De alguém fazendo uma proposta e alguém fazendo uma aceitação. Muitos dos nossos contratos não são nem reduzidos a escritos, são meramente verbais. Alguns dos nossos contratos nem verbalizados são gestuais. Um exemplo típico da rotina da gente. Entrei no ônibus, passei pela roleta, paguei a passagem, fiz um contrato de transporte. Eu nem dou bom dia, às vezes, para o trocador. E já fiz um contrato de transporte.
no qual estão integradas uma série de regras de integridade, de transporte adequado, de onerosidade, tudo isso está definido, é um contrato que está definido todo na lei, regulamentado na lei, tem várias leis tratando dele, e nem escrito foi, nem formalizado verbalmente foi, e é um contrato. Por quê? A dinâmica moderna, a circulação de riquezas, a própria ideia da autonomia das relações privadas permite que os contratos não tenham que atender formalidade alguma. Ou seja, a maioria dos contratos é informal, é não solene. Basta o consenso para haver o pacto, a convenção negocial. Ok? Isso, inclusive, é regulamentado pela lei. O artigo 107 e o artigo 425 revelam, reafirmam essa ideia de que os negócios jurídicos são, em sua maioria, informais, não solenes. Por isso que a gente pode dizer que esse quarto pressuposto geral, capacidade, legitimidade, idoneidade do objeto, quarto, forma ou solenidade, esse quarto pressuposto geral de validade, descrito no inciso 3º do 104, é o menos exigido, é o que menos aparece nos negócios jurídicos. Aliás, a maioria dos negócios jurídicos não tem essa formalidade. Okay? Mas, não é por acaso que está escrito lá no inciso 3º do 104, tem alguns negócios jurídicos, por conta do valor ou interesse que circula na negociação, houve, por bem o legislador entender, que havia necessidade de definir formalidade ou proibir formas de atuar. Proibir formalidade ou cláusula expressamente. Isso determina a aplicação de descumprida a formalidade ou descumprida a vedação daquela forma, gerar nulidade ao contrato. E aí, tal como a gente falou, quanto ao elemento ou pressuposto objetivo anterior, a falta de nulidade do objeto, aqui a consequência não tem variação, como acontece nos pressupostos objetivos. Aqui não tem nulo anulável. Aqui, a consequência da falta de formalidade, quando prevista em lei, é nulidade. Sempre. Aqui não tem variação. Regra 166, inciso 4, e 166, inciso 5. Então, pressuposto de validade da forma ou solenidade, ele depende de haver previsão, por isso que ele é o mais fraco, é o menos exigido. A maioria dos negócios não tem esse pressuposto de validade sendo aplicado a ele. A consequência é única. Se houver previsão, falta desse pressuposto gera, como consequência, ato nulo. 166, inciso 4 e 5 do Código Civil. Beleza? Vamos lá seguir. Bom, aí o 104, inciso 3º fala, essa formalidade tem que ser atendida quando é nulo, quando é proibido em lei e você não obedeceu à proibição. Vou dar um exemplo de aplicação disso. O 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê uma série de cláusulas e formalidades que o contrato de consumo tem que obedecer. E que, se não obedecidas, o contrato de consumo ou a cláusula serão consideradas nulas, não escritas. São o 39 e 51 do CDC, artigos ou dispositivos legais que trazem o que a gente chama de rol das cláusulas abusivas ou cláusulas leoninas. Por que leoninas? Porque o fornecedor é entendido como um leão que preda aquele que é o consumidor que é o mais fraco, que é a caça dele. Tá? E aí, essas cláusulas ou formalidades, se desatendidas, geram invalidade, ou só da cláusula, ou até do próprio contrato de consumo inteiro. Ok? Bom, em outros casos, a falta de formalidade, ela é presente porque expressamente a lei não é uma lei que apenas que proibiu tal formalidade. A lei prescreveu uma formalidade e eu não cumpri. Tá? Então há uma descrição na lei de uma formalidade que eu não cumpro. Nesse caso também, mesma consequência, nulidade. É o caso do casamento, a gente já viu lá a questão lá no início do semestre. Casamento é um negócio jurídico, embora atípico, extremamente formal, extremamente cheio de rito, de solenidade. A gente viu lá a leitura do 1511 ao 1570 do Código Civil, tratando essas várias formalidades. Né? A gente viu que a Lei de Registro Público, no 67 ao 76, fala também dessas várias formalidades de registro do casamento. E faltar essa formalidade pode gerar invalidade ao casamento. E aí, de novo, negócio jurídico, embora atípico, extremamente formal. Descumprir formalidade pode gerar invalidade ao casamento. Outra situação também conhecida, e essa está até em parte geral. Compra e venda. Na compra e venda de bens móveis, a regra
geral que vale para bem imóvel é que basta a entrega, a tradição. É a regra do 1267 do Código Civil. Isso é tão claro e é tão evidenciado para bens móveis que, inclusive, quando se trata de compra e venda de veículo, aquela história do registro do Detran, do Renavan, ele é apenas considerado uma formalidade externa à transferência da propriedade. É uma formalidade que é apenas para dar publicidade que houve a transferência da propriedade. Porque a propriedade é transferida pela mera tradição. O que é a tradição? Entrega do objeto. Como é que a gente percebe isso? Duas súmulas da STJ nos localizam isso. Súmula 132, súmula 585 da STJ, que diz que o proprietário originário do veículo, da moto ou do caminhão, já se isenta de responsabilidade civil por acidente, administrativa por acidente e até tributária, a partir do momento que já houve a entrega do bem para o outro, para o comprador. E que o registro, que é um ato posterior, não é o ato que transfere a propriedade. Ele apenas torna mais claro que houve a transferência da propriedade, da publicidade. Isso vale para bem imóvel em geral. Para bem imóvel, o registro é da essência da transferência da propriedade. E aí, para bem imóvel, é outra regra. Para bem imóvel, a compra e venda é formal, é solene. Por que o legislador fez essa diferença de compra e venda de imóvel para imóvel? O pressuposto do legislador é que compra e venda de imóvel se trata de compra e venda de bem de maior valor, de interesse de maior importância, o abrigo das pessoas, né? É aquele asilo inviolável da Constituição. E aí a lógica é diversa. A lógica aqui é a exigência da formalidade que, se descumprida, pode gerar invalidade à compra e venda de imóvel. E para o 108, a informalidade, inclusive, é dupla. Para vender imóvel, tem que ter escritura pública no cartório civil e depois